Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje a gente fala sobre tipos de classificadores. Aqui no canal eu já tenho um vídeo explicando exatamente o que é um classificador, baseado nos estudos da pesquisadora Tânia Filipe. Hoje a gente fala sobre tipos de classificadores e a gente vai aproveitar o texto base da disciplina Libras 3 do curso Letras Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. O texto é redigido pela professora Ronice Quadros e alguns outros pesquisadores. De maneira geral, nós temos pelo menos 5 tipos de classificadores. Isso é o que nós iremos ver a partir de agora. O primeiro tipo são os classificadores descritivos. Nesse tipo de classificador, a gente vai apresentar características gerais dos objetos com ou sem vida. A gente vai apresentar o tamanho, a textura, o jeito, todas as formas características daquele ser que pode ser animado ou inanimado. Por exemplo, quando nós formos descrever as características de uma mochila. Nessa mochila nós temos tamanho, profundidade, tipos de aberturas que ele tem, dispositivos para abri-la. Todas essas características a gente vai apresentar utilizando algum tipo de configuração de mão. A forma como a gente apresenta essas características vão ser definidas como classificadores e são feitas a partir de configurações de mãos específicas. Vamos ver então a descrição de uma mochila. Dentro dos classificadores descritivos, nós temos ainda duas pequenas subdivisões. A primeira delas são os classificadores descritivos locativo, em que um objeto tem uma certa relação com outro objeto. Um exemplo clássico disso é quando a gente descreve a ação de um homem ou de uma pessoa surfando em cima de uma prancha. Nesse caso, a gente vai precisar de pelo menos duas configurações de mãos para expressar e descrever essa cena. Vejamos mais ou menos como é que ela acontece. A segunda subdivisão está relacionada a uma ação ou uma posição de uma ou mais partes do corpo. Um exemplo é quando a gente descreve a ação de um elefante lançando água por cima do seu próprio corpo, utilizando a sua tromba. A gente vai ver na descrição como é que a gente pode utilizar as configurações de mãos para expressar e descrever toda essa cena. O segundo tipo de classificador são os classificadores especificadores. Neste caso, a gente também vai descrever forma, textura, paladar, olhar, sentimento, mas muito mais relacionado a pessoas e animais. Neste caso, o primeiro exemplo que a gente vai ver é a descrição da forma física de um homem. Dentro dos classificadores especificadores, a gente tem pelo menos 3 subdivisões. A primeira delas diz respeito aos classificadores que descrevem formas gasosas, geralmente fumaças. Por exemplo, quando a gente quer descrever a fumaça que sai da chaminé de uma fábrica. A segunda subdivisão dos classificadores especificadores são aqueles que descrevem formas de logomarcas de lojas ou de empresas. Nesse caso aqui, a gente vai ver um exemplo de como a gente pode descrever a logo da marca Mercedes, que é uma marca de carro. A terceira subdivisão dos classificadores especificadores são as descrições em que a gente precisa apresentar letras ou números. Neste caso, o exemplo clássico é uma camisa de jogador. Geralmente a camisa do jogador tem uma numeração atrás.
Para nós expressarmos esse número, a gente apresenta as características da camisa e, quando necessário, a gente vai apresentar então a configuração de mão referente àquele número. É muito importante saber que, neste caso, nós não estamos simplesmente apresentando um número com a configuração referente a ele, mas à medida que a gente descreve o objeto onde está esse número, a gente então insere a configuração do número, que pode ser o 9, pode ser o 1, pode ser o 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece quando a gente descreve a capa de um livro. Se na capa do livro tem um título ou tem letras grandes, a gente precisa descrever as características dessa capa e, se for necessário, a gente então apresenta as configurações de mão referente àquelas letras que estão presentes na capa do livro. Note que nomes e números fazem parte da descrição do objeto e não é necessariamente somente uma soletração manual. O terceiro tipo de classificadores são os classificadores para plural. Neste caso, a configuração de mão ela substitui o objeto que vai ser plurificado. Por exemplo, se nós tivermos que descrever a situação da presença de vários livros na prateleira de uma biblioteca, nós vamos utilizar uma configuração de mão que vai substituir ou representar todos aqueles livros enfileirados. Vamos ver então o exemplo. O penúltimo tipo de classificador são os classificadores instrumentais. Neste caso, nós vamos fazer a incorporação do instrumento descrevendo a ação gerada por esse instrumento. Por exemplo, quando a gente descreve a ação de uma pessoa escrevendo, a configuração de mão que a gente vai utilizar para expressar essa ideia está muito próximo do ato de verdadeiramente escrever em um papel ou em qualquer outro lugar. O mesmo acontece com outros tipos de instrumento. Vamos ver então um exemplo. O último tipo de classificadores são os classificadores para corpo. Neste caso, a gente faz a incorporação do movimento do corpo a que a gente está fazendo a descrição. Por exemplo, se a gente quer expressar a ideia da movimentação de um cachorro correndo ou andando, a gente então aproveita algumas configurações, apresenta o movimento dele correndo, mas o nosso corpo vai expressar também mais ou menos como é que seria as expressões faciais, a movimentação da cabeça e do corpo daquele animal desenvolvendo aquela ação. Vamos ver então aqui um exemplo. Estes foram os 5 principais tipos de classificadores que a gente precisa conhecer em língua de sinais. Eu desejo um bom estudo a todos e até mais!